Fala, meu povo, tudo bem? Professor Geografia. Aula mega importante para sua preparação. Vamos falar do vestibular da Faculdade de Medicina de Marília, da importante cidade do interior de São Paulo. Vamos resolver aí as questões de 2020 da FAMEMA. Primeiro ponto, FAMEMA, qual é a banca? É a banca VUNESP. E a banca VUNESP é responsável pela Unesp, é responsável pela Universidade Estadual do Amazonas, importante prova lá do norte do país, e também da Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FAMERP. E a prova da FAMEMA, como todas as provas VUNESP de medicina, é uma prova muito mais cara crachá. O que é uma prova cara crachá, Jean? É aquela prova com gatilho rápido. Ela não é contextualizada, então ela não vem, esmiuçando igual o Enem ou rebuscando como uma FUVEST. É uma prova muito direta. Sendo assim, o aluno ele tem dificuldade, sabe por quê? Não te traz subsídios para acertar a questão. Ou você acerta ali, que você sabe o conteúdo, ou, meu Deus, não dá nem para imaginar qual é a resposta certa. E aí você vai ter que chutar. É importante prestar muita atenção e, claro, ter subsídios geográficos muito bem assentados para responder à prova. Lembrando que a prova de medicina, a gente nem precisa falar, tem que acertar as questões de geografia, todas tem que gabaritar gel. A questão número 1 é falar de trabalho informal. Primeiro ponto, gente, é saber o que é o trabalho informal. São os pequenos comércios, pequenos biscates, Então você vai vender ali uma pipoca, vai vender uma água na praia. Você não é formalizado. Você não tem nem o MEI. Guarda isso, tá? O MEI. O MEI é uma forma de formalizar esse trabalho informal, que é totalmente diferente do trabalho formal. Quando eu falo trabalho formal, eu estou falando trabalho ligado à consolidação das leis trabalhistas. Tá? A carteira de trabalho promulgada por quem? Isso, por Getúlio Vargas. É aqui que você tem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, tem as férias remuneradas, você também tem aqui a multa por conta de rescisão contratual. Quando o país ele está em crise econômica, o que acontece? Deixa de criar trabalhos formais. Com isso, a população precisa sobreviver, vai fazer o trabalho informal, vai vender alguma coisa para ganhar o sustento do dia a dia. O governo, tendo aí essa problemática, ele precisa estimular a economia para se criar trabalho formal. Tá, mas já por que essa dependência? Porque grande parte da aposentadoria, a arrecadação do INSS, vem de quem está trabalhando, do trabalho formal. Então essa galera trabalha, arrecada o INSS e esse dinheiro vai custear as aposentadorias que estão em vigor. Então é importante que o país tenha muitos trabalhos com a consolidação das leis trabalhistas, CLT. O que aconteceu nos últimos anos? Uma flexibilização, visando maior terceirização de atividades fins que eram proibidas de se terceirizar. Então agora há uma maior flexibilização de contratos no Brasil. Bora lá! O aumento da mão de obra qualificada gera o avanço do trabalho informal? Claro que não, Mão de obra qualificada vai estimular o trabalho formal. Aí eu tenho, o crescimento do número de jovens no mercado de trabalho. Tá, a galera tá entrando no mercado de trabalho, isso é responsável pelo trabalho informal? Primeiro, quando a gente fala aumento de jovens no mercado de trabalho, eu tô falando aqui do trabalho formal também, Não o informal, que aí é o ilegal, entre aspas, tá? Porque não tá regulamentado de acordo com as diretrizes do governo. C, a reduzida participação do setor terciário no PIB. Gente, o setor terciário é o que mais contribui no PIB, aí é comércio e serviço, é importantíssimo no Brasil. Olha, D, aumento do número de imigrantes leva ao trabalho informal. Gente,
Até pode, mas não é o caso. Nesses últimos anos, nós tivemos aí uma diminuição da entrada de imigrantes no Brasil. No início do século XXI, lá em meados de 2003 até 2010, o Brasil teve sim, né, uma entrada grande de imigrantes haitianos, africanos, bolivianos, paraguaios, e muitos foram para a informalidade. Mas não é o que acontece hoje, essa é uma questão muito ligada às atualidades. A resposta é a flexibilização das leis trabalhistas leva ao aumento do trabalho informal. Por quê, Jean? Porque agora tem como terceirizar, essas terceirizações muitas vezes é feita de forma errada, então nós temos aí muita problemática e muito avanço ainda a seguir para a gente diminuir essa problemática que envolve trabalho formal e trabalho informal no Brasil. Bora para mais uma questão, é Gabarita Gel. Nas últimas décadas, as instituições financeiras se tornaram extremamente importantes para a economia global. Uma delas, olha aqui, a Organização Mundial do Comércio, a famosa OMC, que é da ONU, que atua. Tá vendo que um ponto importante é você saber qual é a finalidade da OMC. E é isso que a pergunta está te questionando. Primeiro ponto é fazer a regulamentação. Regulamentação do que, Jean? Do comércio. Do comércio entre países e também entre empresas. Ponto importante aí. Essa relação entre países, ela pode ser bilateral ou pode ser também multilateral. Quando eu falo relação econômica bilateral, eu estou falando de país com país. Então, o Brasil vai fazer uma relação econômica com a Argentina. Brasil e Argentina. E houve aqui um impasse entre os dois. Quem vai fazer a mediação? Guarda essa palavra que é uma palavra importante. Quem vai fazer a mediação? A OMC. Tá? Então ela vai pegar e falar assim, Brasil, você tem que aceitar isso, você tem essas diretrizes que são regulamentadas pela OMC. E aí vai ter o quê? A tentativa de manter o equilíbrio dessa relação econômica bilateral. Aí você tem outra, que é uma relação mais ampla, que são as multilaterais. Então, uma relação entre o Mercosul e a União Europeia, entre o Mercosul e o NAFTA, tá? Então você tem ali grandes blocos econômicos que estão disputando alguma questão em comércio. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tem muitas políticas protecionistas. E que é uma política protecionista de proteção a determinado nicho de mercado. Então, por exemplo, a laranja. Os Estados Unidos cria impostos, barreiras sanitárias para a entrada da laranja brasileira. Então, a laranja brasileira, que é mais barata, ganha mais mercado nos Estados Unidos, tem essa dificuldade. E os Estados Unidos cria esses bloqueios. Quem vem para regulamentar? A OMC. Qual que é o grande problema? A OMC é da ONU, e a ONU praticamente é os Estados Unidos. Praticamente, as grandes decisões giram em torno dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Aí, os Estados Unidos criam um embargo ao minério de ferro. Tá? Isso aqui vai prejudicar a entrada do minério de ferro nos Estados Unidos. É uma outra barreira. Tudo bem? Quem vai fazer isso? Vai tentar arrumar essa questão é a OMC. Bora lá resolver. No gerenciamento do euro e das políticas econômicas da União Europeia? Não, né, gente? Nada a ver. Na concessão de financiamento para promover desenvolvimento econômico? Cara, a galera derrapa aqui. Aqui nós estamos falando do Fundo Monetário Internacional. Ele sim vai conceder financiamento para promover o desenvolvimento socioeconômico dos países. Se
na regulamentação do comércio para o cumprimento de acordos multilaterais? Tá certo, né? Olha a D, na regulamentação das relações de trabalho no mundo? Não, é a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Na disponibilização de recursos financeiros para equilibrar as balanças comerciais? Nada a ver. A resposta certa, como eu já falei para vocês, alternativa C. Bora para mais uma questão, que aqui é Gabarita Gel. Vem estudar com a gente. A questão aqui já muda totalmente, né? Nós estamos falando de uma questão de cartografia. E cartografia, cara, sempre aparece nas provas VUNESP. Sempre é a primeira ou segunda questão. Ou cai projeção, ou cai coordenada, fuso horário, escala. Muitas vezes escala tá lá na matemática. No caso, essa questão aqui, clássica delas, das projeções cartográficas, onde eu utilizo formas geométricas para retirar as informações do globo, para facilitar meu manuseio. Mas toda hora que eu vou transcrever essas informações no globo, ela sai com uma distorção. É isso mesmo, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma das formas geométricas mais famosinhas. Essa aqui é a projeção cilíndrica que vai sair dela, Mercator, Peters, que sempre aparece nas provas. Depois eu tenho essa daqui, ó, que é a projeção cônica. E depois eu tenho essa, que é a projeção azimutal. Essa projeção aqui vai dar maior fidelidade aos dados cartografados do centro, da linha do Equador aqui, ó, tá? Já latitudes médias, já a projeção cônica vai ser aqui no meio. Vai dar mais fidelidade na parte tropical. E a projeção azimutal é mais no centro. É nas latitudes altas, onde você vai ter maior fidelidade da forma e do tamanho. Vai ter menos variação angular. Então, conforme eu vou em direção aos extremos, eu vou ter uma maior distorção nessa projeção aqui, que eu chamo de azimutal. Guarda esses nomes. Eu chamo de plana, ou eu posso chamar ela também de polar. Ó, Jean, essa projeção aqui, se você perceber, ó, aqui no centro, você vai ter maior fidelidade na forma e no tamanho. Conforme eu vou em direção aos polos, vai diminuindo. Bora lá! Considerando um dos maiores do mundo, o mapa Urbano Monte, elaborado no século XVI, apresenta como particularidade a precisão da região Antártida. Tá tendo precisão da região Antártida aqui, gente? Olha aqui, aqui você vê Estados Unidos, aqui Europa, lembrando que é século XVI, nós estamos falando aí do período das grandes navegações. Qual visão imperava? A eurocêntrica. Então não pode ser, não pode ser. Conforme eu vou em direção aos polos, vai perdendo a fidelidade. Então a Antártida está cartografada sem fidelidade. Não é a alternativa A. É a alternativa B? É essa mesmo, ó, região polar. Olha as outras, ó. Conservação das formas continentais, né? Conservação total? Não, não é. Todas as formas que estão mais longe do centro apresentam distorção. Exatidão nas distâncias? Claro que não. Ausência de deformação? Meu Deus, mapa perfeito? Claro que não. Todos esses mapas possuem algum defeito quando eles são retirados dessas projeções. Por exemplo, o Peters, o Mercator, que são os mais clássicos cilíndrico, apresenta distorção. Mais uma questão importante, vai estar ligado muito com elas, as atualidades. Gente, prova da FAMEMA, prova da FAMERP, prova da Unesp, sempre traz uma ligação geografia e atualidades. No caso aqui, está falando do Acordo de Paris, né? Um acordo importantíssimo no qual os Estados Unidos, trumpista, se retirou, já que a justificativa dele, que o acordo não estava equilibrado,
E os Estados Unidos ia ser muito prejudicado, a economia americana ia se abalar. E na fala trumpista é American First, primeiro os Estados Unidos, depois o mundo. Já o presidente novo dos Estados Unidos, o Joe Biden, o que ele fala? Estados Unidos voltará ao Acordo de Paris. O Acordo de Paris aconteceu em Paris e foi liderado pelo presidente Macron. O Brasil foi altamente pressionado por não conservar as florestas, não apresentar um plano de redução do desmatamento e das queimadas. Foi muito pressionado até que o Brasil teve que tomar a atitude e criar um grupo que ia mostrar para o mundo que a Amazônia ela não está sendo impactada por ação antrópica. O Macron até falou da retirada da União Europeia com o tratado com o Mercosul, que demorou 20 anos para ser assinado, e o corte dos fundos da Amazônia. Isso geraria um impacto gigantesco na conservação da floresta. E olha aqui, alternativa A, restaurar e florestar áreas de florestas. É a resposta certa. Jean, mas como eu vou saber isso? Dá para fazer por tentativa e erro, galera. Olha aqui a B, ó. Reduzir o descarte inadequado de resíduos sólidos. Cara, é legal, mas a gente está falando aqui de um acordo climático. Quando a gente fala de reduzir o descarte de resíduo sólido, vai diminuir o impacto aos oceanos, vai reduzir a contaminação do solo, mas o impacto direto ao clima não é assim que vai ser resultado aí numa forma mais efetiva, tá? E aí, quando a gente planta árvores, aí vai ter uma contribuição muito maior por quanto influencia na dinâmica das chuvas, principalmente florestas de chuva, como são a floresta amazônica e a floresta de Mata Atlântica, que está quase toda desmatada. Olha-se, diminuir o uso sustentável de bioenergia. Bioenergia, gente, diminuir não é aumentar. Olha aqui a D, expandir a capacidade dos centros de reciclagem. Tá, legal, mas entra naquela mesma discussão dos resíduos sólidos. A gente está falando de um acordo climático para reduzir a emissão dos gases do efeito estufa e a problemática do clima que está por vir. Tá? Já está ocorrendo, mas a tendência é que se intensifique ainda mais. E olha aí, ampliar as fontes energéticas não renováveis, meu Deus do céu, né? É as renováveis, alternativa A. Ei, família, mamãe, hein? Tem que acertar todas as questões. Questão de análise de mapa é uma questão, sim, da nossa querida cartografia. Então, ao observar o mapa, você vê uma tendência. Tá, Jean, o que é importante analisar nesse mapa? Ela, que é um recurso obrigatório no mapa, que é a nossa amiga legenda. A legenda, ela conversa com a gente. Você sabia, né? Que o mapa, ele fala conosco. Ele conversa conosco. Beleza? Isso é importantíssimo. O mapa não serve para se ver, e sim para se ler. A legenda do mapa está organizada segundo. Olha aqui. Pontos ordenados. Você tem pontos aqui, ó. Tá, então o gráfico que é apresentado no mapa é pontos? Não, né? Não é. Mas há uma ordenação? Há uma ordenação, porque ó, se você perceber, nas áreas mais ao extremo, você vai ter uma temperatura maior, ó, menos 30 graus, e conforme você vai indo em direção aos trópicos, e principalmente a linha do Equador, a temperatura tende a aumentar. Há uma ordem muito bem equilibrada. B, linhas diferenciadas. Jean, tem linhas diferenciadas aqui. Ah, mas Jean, eu estou vendo essas linhas. Tá, mas olha aqui o que a legenda nos mostra. São as cores, e essas cores não são divididas em linhas, né? Vamos ficar ligado. Olha aqui, linhas proporcionais. As linhas são proporcionais aqui uma entre as outras? Não. Áreas proporcionais, é isso que a legenda está nos falando em áreas proporcionais aqui? Você tem uma proporcionalidade entre as áreas mensuradas em cada uma das cores? Não. E a resposta certa, a alternativa E, áreas ordenadas. Então você tem um ordenamento de cores de acordo
com as áreas. Era uma questão um pouco mais difícil, né, pessoal? Mas não tinha como errar. Alternativa E. Tamo junto, galera. Pra cima deles é Gabaritagel. Abraços.